Boa tarde. Estamos de volta aqui com mais uma aula de ciências, continuando nosso conteúdo sobre o sistema cardiovascular. Então nós vamos para o item 3, os vasos sanguíneos. Ontem, no item 2, nós estudamos o caminho percorrido pelo sangue em nosso organismo, né? E o sangue vai percorrer o nosso organismo dentro dos vasos sanguíneos. Esses vasos sanguíneos são para o sangue a mesma coisa que os canos, as tubulações são para a água encanada que é distribuída numa cidade. Então aquela água tem que andar sempre dentro de canos e a gente sabe que ele sai da caixa com um diâmetro maior e aí vai reduzindo o diâmetro até chegar às nossas residências com um diâmetro de 20 milímetros. Da mesma forma, vai acontecer com esses vasos sanguíneos. Esse pequeno esquema que eu fiz aqui é o suficiente da gente entender como são esses vasos sanguíneos. Primeiro, vamos descrevê-los. Quem são ou quais são os vasos sanguíneos? São esses aqui: artérias, arteríolas, capilares, vênulas e veias. Coração não. Por que eu coloquei aqui o coração? Depois eu vou justificar. Coração, ele é um órgão do sistema cardiovascular, é o principal órgão do sistema cardiovascular. Nós já estudamos ele anteriormente, mas ele não é um vaso condutor. Ao contrário, dentro dele existem os vasos condutores. Ou melhor, a partir dele saem vasos condutores para todo o corpo e voltam esses vasos para o coração novamente. Então, quem são as artérias? As artérias são os vasos de diâmetro maior que vai levar o sangue para toda parte do corpo, tanto na grande circulação, quanto na pequena circulação, quanto para os membros superiores, quanto para os membros inferiores. Vai sempre sair do coração através das artérias. Esse sangue que sai dentro das artérias a gente chama de sangue rico em gás e oxigênio, porque é o sangue que vai levar o oxigênio ao corpo. Relembrando o que falamos antes, temos que ver que antes desse sangue aqui pegar as artérias para ir para o corpo, primeiro ele tem que receber o sangue com oxigênio que vem dos pulmões. Então aqui a gente vai descrever a grande circulação que acontece entre coração e todas as células do nosso corpo, todos os tecidos do nosso corpo. Aquela pequena circulação que existe entre o coração e os pulmões, aqui não é descrita, apesar que ela também é feita dentro desses vasos condutores. Bom, então, gente, temos as arteríolas. O que são arteríolas? São pequenas artérias, ou seja, são artérias de calibre menores. Depois nós temos aqui os capilares. Olha o sentido da seta, arteríolas capilares. Dos capilares nós temos as vênulas, que são vênulas, finíssimas veias, né? E por último, a gente tem as veias. Então, como é o trajeto do sangue? Ele sai pelas artérias, vai para as arteríolas, que já são muitíssimas e de diâmetros menores, passa pelos vasos capilares. Esses vasos capilares são de tamanhos microscópicos, eles não são observados a olho nu. Eles, na verdade, são quem vai irrigar os tecidos, levando o sangue para as células. E de lá, esses vasos vão aumentar o diâmetro, passa a ser chamado de vênulas. Quando eles passam a ser chamados de vênulas, aqui nós já temos o sangue de volta no sentido do corpo para o coração. Já temos o sangue de volta. Elas são muitas vênulas que vão se juntar em veias de diâmetros maiores e posteriormente vai para o coração. Por que eu coloquei o coração aqui? Porque esse sistema de artéria tem que partir daqui do coração. Está aqui, o coração, tá as artérias. Da saída do sangue, fazer tudo isso. E depois esse coração, através das veias, vai receber o sangue que vem da circulação do corpo, pobre em oxigênio, que a gente diz que é rico em gases carbônicos. E
Após essa parte aqui, aí está encerrada uma volta completa da grande circulação, aí vem a pequena circulação, que o sangue vai sair do coração, vai para os pulmões, volta dos pulmões, deixa lá o gás carbônico, pega o gás oxigênio, volta para o coração para ir para o corpo todo. Bom, gente, então a gente vai ver a seguir o que acontece com a pressão arterial, né? Bom, gente, como a gente viu, o sangue ele corre dentro das artérias e veias. Só que é o seguinte, dentro das artérias ele sai do coração com muita força. Aí ele faz uma pressão nas paredes das artérias. Essa pressão é que é chamada de pressão arterial. Essa pressão vai diminuindo à medida que as artérias vão distanciando do coração, o sangue vai perdendo força e a pressão vai baixando. Vai baixando, baixando. De tal modo que quando chega, por exemplo, lá nos pés, órgãos inferiores, a pressão é mínima. Aí como que esse sangue vai voltar novamente para o coração se lá ele já está fraquinho? Ele vai voltar através de impulsos feitos nas artérias, agora no caso nas veias, porque ele vai voltar pelas veias, feito por quem? Feito pelos músculos esqueléticos. Quem são os músculos esqueléticos? Nós vamos estudar o sistema muscular mais adiante, a gente vai ver que esses músculos esqueléticos são aqueles que partem dos esqueletos, dos ossos, que saem dos ossos, né? Então ele vai fazer uma determinada pressão, fazendo com que haja uma vibração nas veias e as veias impulsionam esse sangue para chegar até o coração. É claro que essa força não é tão grande quanto a que o coração faz, então ele vai voltar mais lento com uma pressão menor. Então a pressão arterial, que é a pressão que nós nos referimos para a nossa saúde, para saber se somos hipertensos ou não, essa pressão das artérias, repito, e não das veias. Mesmo dentro das artérias, essa pressão vai ter um valor maior e um valor menor. O valor maior, chamado de pressão máxima, corresponde a 120 milímetros de mercúrio. E isso vai acontecer onde? No momento que está acontecendo a sístole, que é a contração dos músculos do coração para poder impulsionar o sangue. Quando ele contrai, aí ele impulsiona o sangue com força. E vai ter o valor de 80 milímetros de mercúrio na diástole. O que é a diástole? É no relaxamento. No momento que as válvulas se relaxam, as artérias se relaxam, aí a pressão vai ser mais baixa. Então, 80. Esses valores aqui estão em milímetros de mercúrio. Só lembrando, o milímetro de mercúrio é uma das medidas da pressão. Nós temos vários tipos de pressão, aqui nós estamos falando da pressão sanguínea, mas, por exemplo, a pressão atmosférica, ela é medida em ATM. E para vocês terem uma ideia, um ATM corresponde a 760 milímetros de mercúrio. Então, o valor do milímetro de mercúrio é baixo, porque são 760 milímetros de mercúrio para corresponder a um ATM, que é a pressão normal da atmosfera feita aqui na superfície terrestre. Bom, aqui são os valores normais, gente, mas só que esses valores normais, eles são relativos. Cada pessoa, ele tem os seus valores normais. O cuidado que nós devemos ter de observar a nossa pressão é exatamente para ver se ela está variando desses valores normais, né? Então, aqui está 120, que é chamado também de 12. 80, chamado de 8. Então, tanto faz nós dizermos 120 por 80, como dizer 12 por 8. Na realidade, essa linguagem aqui, 2 por 8, é a linguagem mais popular. Agora, que diferença existe? Apenas a unidade de medida. Aqui o milímetro de mercúrio, como o próprio nome já está dizendo, está em milímetro, né? Aqui está em centímetro. Aqui é centímetro de mercúrio. Então, quando nós fazemos a medida em 12 por 8, nós temos que mudar a unidade de milímetro para centímetro. De mercúrio, porque geralmente é o líquido que vai ser utilizado. Então, de princípio, né, quando foi descoberto os aparelhos, era sempre a mercúrio e ficou relativo ao mercúrio, né? Então aqui é milímetro
e aqui é centímetro. O que é que acontece? Vai perder um zero, ou seja, como se fosse dividido por 10, né? Você pega esse valor, divide por 10 tem 12, pega esse valor, divide por 10 tem 8. Então, você transformou de milímetro para centímetro, por quê? Porque 1 metro tem 100 centímetros e vai ter 1000 milímetros, né? Então, a quantidade de milímetro é sempre multiplicando a quantidade de centímetro por 10. Então, gente, é o seguinte, essa pressão aqui, considerada normal, ela varia muito de pessoas para pessoas, mas varia também conforme o nosso estado de saúde, conforme a nossa alimentação, até mesmo conforme a idade. É comum, à medida que o tempo vai passando, essa pressão ir variando, por isso que a gente tem que ter o cuidado de ir acompanhando esses valores. Lembrando que existem os medidores digitais, por exemplo, que são disponíveis nas casas, né? A gente às vezes compra para utilizar em casa, mas isso aqui não é um termômetro. É apenas para a gente saber como está a nossa situação preliminarmente. Porque, de uma forma técnica mesmo, só os profissionais habilitados de saúde é que realmente sabem averiguar definitivamente a nossa pressão. Nós acompanhamos, podemos acompanhar em casa apenas para ter uma noção de como está. Então, se você está percebendo que está variando muito, aí tem que procurar o profissional, né? Então, essa pressão, ela costuma variar dentro de um mesmo dia, ela varia em determinadas horas, né? Conforme as atividades que fazemos. É tanto que, para a gente saber como está a nossa pressão, só medir ela assim de repente, às vezes não é o suficiente. Muitas vezes é preciso fazer um mapa. O que é fazer o mapa? Você vai ser monitorado por 24 horas. Sua pressão vai ser medida direto por 24 horas. Depois o cardiologista vai analisar e vai dizer como foi. Porque durante aquelas 24 horas você vai ter picos mais altos, mais baixos, né? Vai entrar período que você está dormindo, que você está em atividade, né? Então, gente, a pressão arterial, ela é a pressão feita pelo sangue dentro das artérias. Bom, até a próxima semana.